Bom, rapaziada, SP500 quase confirmando o pivôzinho de alta no tempo gráfico mensal. E será que a gente vai ter continuidade? Vamos analisar aqui quais são os fatores que podem influenciar nessa decisão nos próximos dias, beleza? Rapaziada, começando aqui. Então, como eu já havia falado na semana passada, né, poderia ser um bull trap, porém, a gente teve uma correção um pouquinho mais forte aqui nos últimos dias, né, porém, a gente não perdeu o fundo aqui formado anteriormente aqui nos 4.100, a gente conseguiu segurar nessa região e a gente tá tendo continuidade de alta aqui por enquanto, tá? Tempo gráfico semanal fechou bem bonito, a gente fechou aqui num martelão gigante, né, dando confluência com a continuidade de alta aqui na SP500 e também, rapaziada, eu queria frisar para vocês aqui o que tá muito interessante é Nasdaq, galera, Nasdaq tá subindo muito. Olha só que coisa linda, se a gente traçar Fibonacci do topo até o fundo, a gente está passando 0,618. Geralmente, né, a gente vê a formação de um topo descendente quando bate nessa região aqui e depois tem um ralizinho de baixa logo em diante, né? Porém, se a gente tiver continuidade, acabar passando aqui, a maior probabilidade é que a gente tente retestar o topo. Sim, rapaziada, o topo formado lá em novembro de 2021, a gente pode retestar nos próximos meses, tá? Só que, obviamente, a gente teria que passar primeiro dessa resistência que é muito importante aqui nos 15 mil dólares, né? 15 mil dólares é isso, 15 mil dólares aqui. Então a gente teria que ter continuidade para ver se vai subir e vir retestar aqui em cima. Se não, a gente vai fazer um topo descendente, né? Para formação depois de um fundo descendente e assim por diante, para a gente poder fundo ascendente para poder continuar subindo, tá? E o último fundo formado foi aqui, então a gente poderia fazer essa movimentação. E galera, seguinte, vamos frisar que Bitcoin tá muito bonito, mas muito bonito mesmo, né? O Bitcoin ele tá praticamente tentando retestar novamente esse canalzinho de baixa formado aqui no tempo gráfico semanal. E se por um acaso a gente acabar rompendo para cima aqui, a gente deve ter continuidade para tentar retestar a região dos 33 mil dólares, depois na região dos 36 mil dólares, tá? Se a gente passar dessas regiões, a gente provavelmente vai ter continuação de alta, né? Aí sim a gente iniciaria uma nova fase no mercado cripto, não só no mercado cripto, mas no mercado financeiro como ao todo, né? Porém, a minha opinião, né, eu acho muito maluco do jeito que as coisas estão acontecendo, porque por mais que tenha muita coisa ruim acontecendo na economia dos Estados Unidos, ela se mantém forte, e isso mostra o quanto ela é forte e resiliente, vamos dizer assim, né? Então, não tá dando continuidade de queda, né? Olha, ó, a gente cancela o TradingView e aí ele começa a mandar anúncio, olha só que loucura isso. Então, o que que acontece, rapaziada? A gente pode sim ter continuidade de alta, porém a gente tem que ficar de olho em alguns fatores, né? Tempo gráfico diário, a gente formou um pivôzinho de alta aqui, formamos, né, uma divergência bullish tendo continuidade de alta, a gente tá rompendo aqui essa regiãozinha que tá sendo muito importante como resistência aqui no tempo gráfico diário, né? Tempo gráfico semanal, agora a gente vai tentar retestar a região de novo dos 31 mil dólares para ver se vai ter continuidade de alta, tá? Então, galera, o que interessa hoje pra gente aqui? É isso aqui, ó. A gente já tinha falado disso aqui na semana passada e na outra semana também, porque isso aqui vai definir o que vai acontecer com a economia mundial. Isso é muito importante porque as pessoas acham que os Estados Unidos é simplesmente, mas é só o país mais rico e... Entendeu? Não é bem assim, rapaziada. Os Estados Unidos, ele de fato é hoje a principal economia do mundo, então se algo acontecer com eles, vai respingar na gente, vai respingar na Ásia, vai respingar em tudo que é lugar, então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. A princípio, já foi acordado, né, que eles vão acabar elevando, né, o teto da dívida, porém, tem alguns poréns, né, então eu vou ler aqui para vocês, né. Após alguns dias de negociações longas e difíceis, né, o acordo permite que ambos os lados reivindiquem uma espécie de vitória, ou seja, os dois teriam uma vitória dos dois lados, né, para poder ficar mais flexível, vamos dizer assim. Então ele descreveu aqui o entendimento como um digno de povo americano. Por quê? Restrições. Fontes ligadas a negociações afirmam que o acordo elimina o teto da dívida de 31,4 trilhões por 2 anos, o que significa que Biden não precisará renegociá-lo novamente antes da eleição presidencial de 2024. Eu, na minha opinião, acho que o Trump vai ganhar nas próximas eleições, principalmente pelo que o Biden fez na economia americana, né? O Trump pode ser maluco, pode ser doente da cabeça, pode ser bem parecido com o Bolsonaro, porém, ele tem uma visão econômica muito eficaz, até porque o cara é empresário, o cara já era bilionário antes mesmo de assumir o poder dos Estados Unidos, então acredito que quem sabe lidar com o seu próprio dinheiro vai saber lidar com o dinheiro dos outros também, né? Porque o cara é de fato uma lenda, vamos dizer assim, né? E os números na época do Trump tava muito bonito, né? Então a gente consegue ver que o texto provisório também impõe restrições limitadas aos gastos federais, que irão agradar a alguns republicanos, mas não oferece os grandes cortes buscados pelos mais conservadores, aos quais os democratas mais progressistas teriam resistido. Tá? Em relação aos gastos, o acordo mantém os gastos não militares praticamente estáveis para o ano de 2024 a partir deste ano e limita
o aumento em 1% para 2025, segundo as fontes ligadas às negociações. Também mantém os planos de governo do Biden de aumentar os gastos destinados a militares ativos e reformados em linha com a inflação. Ou seja, rapaziada, tudo isso aqui que eles estão solicitando é para tentar entrar em um acordo de ambas as partes, já que, como eu havia falado para vocês, são dois partidos, né, de visões diferentes, né, e tudo mais. Então, de fato, isso aqui vai ter uma decisão muito importante, vai decidir o que vai acontecer, porque, de fato, ainda não foi confirmado, né, não tá ainda assinado, não foi aprovado ainda pela Câmara deles lá, de que, de fato, vai ter essa elevação do teto de dívida dos Estados Unidos. Então, a gente precisa ficar de olho para ver se eles vão conseguir fazer isso, se eles vão conseguir elevar, né? E provavelmente, se eles conseguirem, os mercados vão sim voltar a subir. Na semana que vem, na verdade, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, lá no dia 13 de junho. Então, é importante a gente ficar de olho nisso aí também, porque, de fato, vai definir o futuro do mercado financeiro num ao todo. Caso tenha uma reversão, que eu acho improvável, eu acredito somente que eles vão manter em 0,25, não que vai ter uma reversão. Então, a gente pode ver sim esse tipo de movimento. Então, rapaziada, a princípio é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, não tem mais muito o que falar. O Bitcoin só tem que acompanhar SP500, enfim, 2 dias, né, para o fechamento aqui do mensal. Então, isso aqui, de fato, é interessante a gente ficar de olho, porque se confirmar, ele vai continuar assim subindo, né, porque é a maior probabilidade, obviamente. O DXY ainda está formando, na minha opinião, aquele topo descendente no tempo gráfico semanal, que seria o 4 horas em região de sobrecompra, né, e se por um acaso o DXY continuar subindo, ele já está formando aqui uma divergência bearish, né, que indica queda. Então, provavelmente daria confluência com essa questão do tempo gráfico semanal formando o topo descendente. Vamos ver se ele vai fazer isso ou não, mas é importante a gente ficar de olho no mercado no ao todo, né? Enquanto o Bitcoin tá aí tentando retestar essa regiãozinha aqui de novo, que eu já havia deixado marcado para vocês há bastante tempo, né? Que é a região aqui dos 28 mil dólares até a região dos 33 mil dólares, que tem que ser passada, tem que ser utilizada como suporte para poder ter continuação de alta. A gente quase veio nos 25 mil dólares, que já tinha deixado marcado para vocês aqui, que era uma região que eu esperava muito, mas infelizmente a gente acabou não vindo, né? Então, enfim, paciência. Se voltar a subir, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Até é interessante, né, o que tá acontecendo aqui, mas vamos ter continuidade de alta caso ele consiga romper essa região que tá perto, né? A gente conseguir romper os 28.700 aqui para tentar entrar nesse caixote novamente e ter continuação de alta, né? Então, tempo gráfico mensal, rapaziada, é isso aqui. A gente também tá de olho, né, nessa regiãozinha aqui. Opa, lá vem os anúncios de novo. Então, a gente tá aqui nessa regiãozinha aqui tentando dar continuidade de alta. Fechou? Rapaziada, uma boa noite pra vocês aí. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, então sinto muito não poder gravar vídeos com mais frequência e tudo mais, mas eu vou voltar, eu vou conseguir fazer vídeos aí com mais frequência e postar no mínimo 2 vídeos no Instagram, vídeos rápidos, né? E um vídeo por semana no YouTube, tá? Mas logo em seguida eu atualizo vocês o que tá acontecendo e fiquem ligados. Fechou? Uma boa noite pra vocês aí, uma ótima semana.